Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje o assunto é um pouco mais delicado, dado as circunstâncias. Há pouco, o mundo ficou sabendo da morte da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Como muitos devem saber, a Rainha Elizabeth II assumiu o trono britânico em 1952, sendo coroada em 1953. Ela se tornou a rainha que passou mais tempo no cargo, vivendo longos 70 anos no trono inglês. O dia 8 de setembro de 2022 será lembrado como a data em que Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, que foi abraçada pela maior parte do planeta, deixou esta vida e foi morar em planos superiores. Ela já estava com 96 anos de idade e enfrentava uma doença não revelada pela família, mas sabe-se que a monarca já vinha usando bengalas para se movimentar e cancelando alguns compromissos devido ao seu estado de saúde. Neste dia 8 de setembro, porém, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado falando sobre o estado de saúde delicado da monarca. Na ocasião, membros da família real foram chamados para ir ao Palácio de Balmoral, na Escócia, residência de férias onde Elizabeth II estava há mais de uma semana. Por volta das 15 horas, a morte da rainha foi anunciada à mídia internacional. Muitos já se perguntavam o que aconteceria após a morte de Elizabeth II. Quais são os procedimentos? Quem ficará no trono? Continue comigo para entender o que poderá acontecer a partir de agora. Em eventos que envolvem a morte de um governante ou alguém com um cargo tão importante, protocolos devem ser seguidos. No caso da Rainha da Inglaterra, há ainda mais detalhes do que o convencional, uma vez que se trata de alguém da realeza. O Palácio de Buckingham deve entrar com o plano denominado Operação London Bridge. Este plano traz diretrizes desde o anúncio da morte até o funeral e a coroação de Charles, herdeiro natural do trono britânico. Muitos dos detalhes são mantidos em segredo, mas assim que o plano entrar em vigor, os cidadãos podem esperar anúncios oficiais direto do palácio. Depois de receber a notícia vinda do médico oficial da rainha, deve-se iniciar um complexo e detalhado funeral. Como a rainha faleceu fora do seu país, seu corpo deve ser transportado por avião ou pelo trem real até Londres. Em questão de minutos, os 15 governos fora do Reino Unido, onde a rainha era chefe de Estado, foram informados por uma linha segura. Depois, oficialmente, as outras nações também foram informadas. Em seguida, é informado o código London Bridge is Down, ou A Ponte de Londres Caiu, em português, para os funcionários do alto escalão do palácio. Somente após isso é que o comunicado oficial para o restante do mundo é dado. Todos os meios de comunicação são informados de uma só vez com um comunicado à imprensa. Sem dúvida, a notícia correu quase que na velocidade da luz, uma vez que todos os meios de comunicação e sites de notícias da internet, que já aguardavam a confirmação frente às circunstâncias, postaram imediatamente suas manchetes. Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Há quem diga que, desta vez, para evitar notícias falsas, um lacaio usando roupas de luto, como manda a tradição, vai fixar um aviso com a borda preta nos portões do Palácio de Buckingham, indicando que a rainha morreu. Além disso, um comunicado deve ser também colocado no site oficial da família real, que passa a ter o fundo preto devido ao luto. Em cerimônia, as bandeiras em Whitehall, que é o centro administrativo de Londres, serão baixadas para meio mastro. Por convenção, o príncipe Charles, agora rei, entregou aos meios de comunicação suas declarações em relação à morte da rainha. Quanto ao funeral, é esperado que se realize 10 dias após sua morte. Por tradição, o caixão real é levado para o Palácio de Buckingham,
Londres, então, inicia o seu luto. As bandeiras ficam a meio mastro e os sinos das igrejas de toda a cidade tocam, incluindo o famoso sino da abadia de Westminster, tocado quando um membro da família real morre. Grandes eventos podem ser cancelados e as pessoas se reúnem do lado de fora do palácio para prestar homenagens e deixar flores. É bem provável que a Grã-Bretanha pare por 12 dias consecutivos. O mercado de ações e os bancos serão fechados, o que pode causar um grande prejuízo. Comércios menores também devem fechar as portas, ficando aberto só os serviços essenciais. Na Inglaterra, a morte de um monarca é algo levado tão a sério que quando o rei Jorge VI faleceu, em 1952, a BBC até parou de exibir programas de comédia na televisão. E segundo a matéria do Daily Mail, a BBC deve fazer o mesmo dessa vez. Um dia depois da morte da rainha, o parlamento se reúne para que o sucessor tome posse da coroa. Segundo a tradição, o herdeiro do trono é determinado pela ordem de nascimento, o que significa que o príncipe Charles é o filho mais velho, é o sucessor da rainha. E embora ele se torne rei automaticamente com a morte da rainha, um conselho de ascensão oficial deve ser realizado para declarar de forma oficial a sucessão. E pelo fato de a Rainha Elizabeth II ser a atual chefe de Estado, após a sua morte, o parlamento terá que se reunir para jurar lealdade a seu sucessor. No terceiro dia após a morte, o rei Charles recebe as condolências no Westminster Hall, que fica no parlamento inglês. Na sequência, Charles deve viajar pelo Reino Unido a fim de receber as condolências nos países constituintes, que são a Escócia, a Irlanda, o País de Gales e a própria Inglaterra. No quarto dia após a morte, enquanto o rei Charles estiver na Irlanda, há um ensaio do transporte do corpo da rainha. Já no quinto dia, o caixão real será transferido de Westminster Hall para a abadia de Westminster. Cerimônia que, sem dúvida, será transmitida por diversas redes de televisão, bem como pela internet. O corpo deve ficar à disposição para recepção pública por 3 dias. Como já disse em outra ocasião aqui no canal, até a moeda do país será renovada. O nome, as iniciais e as imagens da rainha serão substituídas pelos de Charles no decorrer dos anos. Vale lembrar também que o rei não necessariamente será chamado de Charles. Isso porque os monarcas escolhem o nome que quiserem e pode ser diferente do nome que eles foram chamados. O pai da rainha Elizabeth, por exemplo, era chamado de Príncipe Albert, até se tornar o rei Jorge VI. O período de luto deve perdurar por 30 dias, quando um quadro da rainha com uma fita preta ficará pendurado em cada prefeitura do Reino Unido. Passado este mês, os quadros serão substituídos pelos do rei Charles. O 10º dia após a morte passa a ser dia de luto oficial e provavelmente passará a ser feriado nacional na Inglaterra. Elizabeth II, que chegou a se tornar meme da imortalidade na internet, enfim, encontrou seu descanso. Em termos gerais, com sua morte e sucessão, assim como suas últimas décadas de seu reinado, nada mudará no mundo, a não ser nos livros de história e, claro, dentro da família mais amada da Inglaterra. Mesmo assim, não por todos. O fato é que há muitos anos a família real não tem a mesma força política. Os ingleses, contudo, seguem a família real mais por questões tradicionais do que simplesmente políticas. E eles têm orgulho do seu passado, com certeza. Para você, o que muda no mundo após a morte da rainha? Hein? Deixe sua opinião aí nos comentários, certo? Fico por aqui. Obrigado por me acompanhar e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.